Bom dia, gente, tudo bem? Na semana passada foi a nossa primeira aula depois das férias, né? Eu fiz uma revisão breve com vocês sobre as vozes verbais e para finalizar esta parte, eu vou voltar a falar das vozes verbais também, só que num contexto enunciativo. A alteração de sentido que ela pode dar dentro do meu enunciado, tá? Dependendo da intenção e da voz verbal que eu utilizo. Então, eu vou colocar um arquivo para vocês e aí vou explicando esse arquivo, vou deixar anexado também, tá? O próprio exercício. E o exercício que vocês terão de fazer vai ser curtinho, mas é muito parecido, aliás, é bem do jeito que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Então, prestem atenção bem. Podem ver que eu coloquei até um fundo aí para deixar mais animado para vocês, tá bom? Então, vamos à nossa parte de análise. Então, tá aqui. Então, é assim. Se eu escolho uma voz ativa ou uma voz passiva, dependendo do contexto em que eu utilize, eu vou mudar o sentido, tá? Eu mostro de uma forma diferente a intenção que eu quero. Então, vamos aqui na primeira. Quando eu falo, a Giovana fez toda a sua lição antes de dormir, tá? Então, eu estou falando na voz ativa, tá? Se eu transformo essa frase na voz passiva, eu vou ter toda a lição foi feita pela Giovana antes de dormir. Agora, olhem o sentido diferente que ela dá. Na primeira frase, há uma ênfase no sujeito, tá? Então, eu vou enfatizar o sujeito, que foi a Giovana. Pô, a Giovana foi lá e fez, né? Na segunda, é como se estivesse se admirando por ela ter feito toda a lição, como se ela não fizesse normalmente. Então, sempre ela fazia pela metade, dessa vez ela fez completa, tá? Então, dá a entender aí que, ainda bem, graças a Deus, que ela fez tudo, tá? Na segunda, os estudantes da segunda série do Colégio Ômega foram recebidos com boas-vindas pelos professores. Então, eu tenho aí o foram recebidos, eu estou na voz passiva, transformando para a voz ativa, fica. Os professores receberam com boas-vindas os estudantes da segunda série do Colégio Ômega. Vejam que quando eu falo a primeira, o que dá importância são os estudantes, tá? Se eu usasse a segunda, eu estaria enfatizando a ação dos professores, como quem diz, olha, eu quero dizer que esses professores, né, são tão gentis, são tão legais, tá? Então, na verdade, eu mudo a minha intenção, tá? Na terceira, na segunda-feira passada, o Byron não ativou sua câmera para a aula remota. Então, eu vou transformar em voz passiva analítica. A câmera do Byron não foi ativada para a aula remota na segunda-feira passada. Na primeira frase, quando fala aí na segunda-feira, o Byron não ativou, parece uma acusação para ele, tá? Então, eu estou acusando que ele não fez isso. Na segunda, é como se fosse apenas uma informação, né? Não foi ativada como se, aconteceu sem querer, ele esqueceu de ativar, tá? Leiam com cuidado para vocês perceberem isso também. Isso aqui faz parte de análise do discurso, mas é importante vocês entenderem como que a gente aplica. Isso é análise sintática, na verdade. Mas dependendo da escolha que você faz, você altera uma intenção, tá? Assim que finalize o trimestre, as notas serão dadas aos alunos. Se eu transformar na voz ativa, fica: darão as notas aos alunos assim que finalize o trimestre. O que que eu tenho? Na primeira frase, tem a intenção aí de demonstrar o momento em que vai acontecer aquilo, no final do trimestre. Já na segunda, o que ele enfatiza é a ação de dar a nota, como falando assim, olha, não é dada a nota, mas dessa vez vão dar, né? Darão as notas, tá? Como se fosse até uma comemoração. Na quinta, pode ir andando, moleque, disse Guilherme para Pedro em uma discussão à toa. Essa daqui, para transformar, você teria que tomar bastante cuidado, tá? Por quê? Porque eu tenho aí dois períodos, eu não tenho só um, né? E o verbo, ele está numa ordem inversa. Eu não tenho sujeito e predicado, eu tenho primeiro o predicado para depois o sujeito. Nessa parte, ó, disse Guilherme para Pedro, quer dizer, Guilherme disse para Pedro. Então, está invertida, é a ordem inversa, tá? E isso faz com que vocês possam errar. Então, na primeira frase, vai enfatizar a maneira em que ele falou, como se fosse mais agressiva. Pode ir andando, moleque.
tá? Então, é o jeito em que ele falou, como se fosse mais uma intimação. Já na segunda, em uma discussão à toa, ele soa como uma autorização. Em uma discussão à toa, foi dito a Pedro por Guilherme: pode ir andando, moleque, né? Como se eu estivesse autorizando dele sair, tá bom? Então, soou diferente e eu só transformei de uma frase para de uma voz para outras frases. Na sexta, Manuela faria a lição se a Valentina a incentivasse. Olha essa daqui. A lição seria feita por Manuela se ela fosse incentivada por Valentina. Então, aqui eu teria que transformar as duas frases. Também é um período composto, tá? A diferença entre elas é que na primeira, a Manuela faria a lição, é como se ela precisasse de um apoio, ela precisasse de um incentivo, tá? E ela não recebeu. Faria se a Valentina incentivasse, né? Então ela não recebeu, mas ela precisava desse apoio. Já na segunda, ela não queria apoio, ela não queria nada com nada. Então é como se fosse um comodismo, né? Ela não quer fazer. A lição seria feita por Manuela se ela fosse incentivada por Valentina. Como não foi, não fez, tudo bem, tá? Então soou diferente. Na última, auxílio de nota será dado pela professora Fábia aos alunos da segunda série. Só que não. A professora Fábia dará auxílio de notas aos alunos da segunda série. Na primeira, vai enfatizar o auxílio de notas, né? Então é assim, poxa, olha que legal, né? Então estão precisando. Na segunda, o que enfatiza é a ação da professora. Olha que boazinha, né? Vai dar uma ajuda para os alunos, tá bom? Então é isso. Vejam, não foi feito muita coisa. O que foi feito é uma transformação de uma voz para outra, e isso muda todo o contexto enunciativo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a análise sintática, quando você utiliza, você pode estar utilizando de forma correta. Nenhuma delas estava errada. Só que dentro de um contexto soa diferente. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem? Então é isso por hoje. O exercício que vocês terão de fazer é exatamente assim, tá? Tchauzinho, até mais.